que eu estou postando, eu sempre deixo lá registrado, porque você pode continuar assistindo. E nós vamos falar hoje sobre o divórcio, o que o divórcio tem trazido para nós como cidadãos, né? Como tem crescido o divórcio na nossa nação e qual é a consequência de tudo isso. Então nós precisamos sim falar a respeito disso, que tem sido algo muito comum, porém não é normal. E eu vou falar com vocês aqui do Insta, mas eu vou olhar para a câmera também do Facebook, porque vai ficar registrado, vai ficar gravado lá, e eu preciso conversar com vocês do Facebook. Lucas, você consegue ver se no Facebook já está no ar, né? Era bom eu conseguir alguma coisinha aqui para eu ver quem está entrando e mandando mensagem, não no Facebook. Porque aqui no Instagram eu estou conseguindo falar com as pessoas e receber. Só para o Facebook. Hã? Só para o Facebook. Vai, Lucas. O Lucas vai abrir, gente, aqui, ó. Depois eu mostro vocês aí o Lucas, onde é que ele tá. Vamos aparecer aqui. Porque às vezes as pessoas ficam mandando mensagem para mim no Facebook e eu não sei quem tá falando comigo. E o Lucas vai abrir aqui para mim. É isso aí. Um beijo grande para vocês que estão comigo no Instagram. Deixa eu ver quem entrou aqui. Patrícia, Valentina, Lélio, Marjorie. Beijo grande para vocês. Leandro, Aline, Lela, Iris. Um beijo grande para vocês. Saudade de vocês, gente. Vocês estão muito sumidos. Que bom que a gente tem as redes sociais para se encontrar de vez em quando, né? Ó, tá aí. Amigo, mas aí fica aqui, não fica lá, não fica lá. Tem que escolher um. Eu tenho que escolher um. Sibeli, um beijo grande para você também, que está comigo aqui no Instagram. Só fechar aqui. Deixa eu mandar um beijo aqui pro Tiago, pro Tiago, pra Adriana. Boa noite, sejam muito bem-vindos também. Que bom que vocês estão comigo aqui nessa live, onde nós vamos falar sobre o divórcio, né? Vamos falar sobre o que tem acontecido com a nossa nação, o que o divórcio tem trazido de prejuízo, né? E se há algum benefício também, nós vamos compartilhar qual o benefício dos divórcios. O que nós temos falado muito também é que as pessoas precisam diferenciar o que de fato é comum do que é normal. O divórcio é algo que tem sido muito comum, mas não é normal. Essa é uma grande diferença que nós precisamos discernir e cuidar, né? Todos os dias, quando nós abrimos os telejornais, a gente vê tanta coisa ruim, tanta desgraça, tantas pessoas sendo desmascaradas, tantas pessoas se revelando de um caráter que não é positivo, de um caráter dúbio, de um caráter distorcido, né? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês também. A gente fala muito sobre mudanças na nação, a gente fala muito sobre como transformar o nosso país num lugar melhor, e a gente está muito preocupado nos frutos, né? E quais são os frutos? Quais são as consequências que nós temos vivido agora no dia a dia? Temos percebido que tem sido tão enraizado nos comportamentos agora da nossa nação. E, no entanto, a gente não para pensar que raízes são essas, né? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje na Dica da Nath, sobre entendermos o que é comum e o que é normal e o que o divórcio tem trazido para a nossa nação. Um beijo grande, Érica, que está comigo. Ademar de Campos, que felicidade de ter você aqui na nossa live. Um beijo grande também para você. Deixa eu ver quem mais entrou aqui comigo também no Facebook, porque nós estamos fazendo aqui ao vivo nos dois lados, né? Boa noite para todos vocês que estão comigo. E se você não pode ficar comigo até o final, não se preocupa, porque tudo isso vai ficar gravado aqui na fanpage Nathalie Pinheiro. Vocês que estão comigo no Instagram, se vocês quiserem assistir um pouco mais e não conseguir ficar comigo até o final dessa live, vocês podem acessar a minha fanpage e lá vai estar tudo isso gravado. Jana, um beijo grande também para você que está comigo aí. Então, olha só. Eu fiz algumas planilhas sobre alguns estudos, algumas pesquisas que nós fizemos a respeito do divórcio, como o divórcio tem se comportado no nosso país. Eu gosto sempre de falar sobre o divórcio, porque eu passei pelo divórcio, então eu não falo só do que a teoria me fala, eu não falo só do que os estudos falam, mas eu falo sobre aquilo que eu vivi como experiência, e falo com autoridade sobre as dores do divórcio, e falo com autoridade
também sobre a restauração e a reconstituição do nosso casamento. E quando nós começamos a pesquisar sobre o divórcio, foi muito interessante, porque quando eu pensei em criar algo para ajudar as pessoas a respeito dessa dor e a recuperar, né, a vida emocional dessas pessoas, antes disso nós decidimos, eu e a nossa equipe decidimos fazer uma pesquisa sobre como o divórcio está se comportando no nosso país, o que é que está acontecendo no nosso Brasil a respeito do divórcio. E eu queria compartilhar com vocês que estão comigo no Instagram não vão poder ver a planilha, na verdade eu vou tentar virar para vocês assistirem a planilha, e eu vou mostrar para vocês que estão comigo no Facebook um estudo que foi feito no IBGE, é o estudo mais atualizado do IBGE, e falando de estudo de IBGE, ele faz uma estatística, né, baseado nas pesquisas que eles fazem de campo e nas pesquisas que eles fazem dentro de cartório e tudo isso. Mas isso não é 100%, porque existem casamentos que não são registrados e existem divórcios também que não são registrados. Então, eles fazem meio que estatística. Então, vocês imaginam que esse número ele é um pouco assustador, porém, ainda pode ser pior do que nós estamos vendo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, eu estou conversando aqui com vocês e vou mostrar aqui. Vamos lá. Tá dando para ver? Apareceu aí, Lucas, na tela? Tem um delay? Será que abriu? Eu vou mostrar para vocês que estão comigo aqui no Instagram um estudo que fala sobre o divórcio, né, no nosso país. Eu vou virar a câmera para vocês verem, tá? Então, olha só. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Olha só. Os casamentos aumentaram na última década, entre 2005 e 2015, de quase 836 mil casamentos para 1.137.000. Ou seja, nós tivemos um crescimento de casamentos registrados, tá? Casamentos que foram feitos em cartório, casamentos que foram... a pesquisa que foi feita em campo. Então, nós tivemos um crescimento de 36% na última década. Porém, olha que número assustador é esse. No mesmo período que houve um crescimento de 36%, olha só, gente, os divórcios explodiram. Saiu de 150 mil e pouco para 328 divórcios foram assinados e foram registrados nessa década. Ou seja, nós tivemos um aumento de 118% de divórcios que aconteceram nesse período. Ou seja, de 36% de casamentos que aumentaram, 118% teve de divórcio. É ou não é algo assustador para a nossa nação, para o nosso país? E olha só, o número de divórcios aumentou em cada proporção num número muito maior do que no casamento. O aumento do divórcio foi 3 vezes maior que o número dos casamentos. A taxa de divórcio saltou de 1,3% em 2005 para 2,3% em 2015. É um número alarmante, não é isso? E um outro detalhe, gente, olha só, que detalhe assim, que vale a pena a gente realmente perceber, né? No período entre 1984 e 2014, constatou-se a redução na duração dos casamentos de 19 para 15 anos, ou seja, eu queria dizer para vocês que o casamento, além de estar durando menos, eles estão aumentando a quantidade de divórcio, né? Deixa eu voltar aqui para conversar com o pessoal. Gente, é ou não é um número assustador? E olha que nós estamos falando de uma estatística, não é a realidade. Imagina aqueles casamentos que as pessoas casam e nem registram, ou se juntam e nem registram, e também separam de corpos e também não registram. E eu estava até, antes de começar aqui essa live, eu estava conversando aqui com o pessoal da equipe, e falando, e pedindo até para eles darem uma pesquisada sobre como tem crescido a criminalidade no nosso país, como tem crescido a corrupção, como tem crescido tudo isso. E eu tenho... eu não sei se faz sentido para você, mas para mim faz muito sentido, que tudo isso é resultado de famílias que foram por água abaixo,
né? Então, se eu não tenho um pai e uma mãe dentro de casa, educando os filhos, trazendo limite, formação de caráter, trazendo equilíbrio emocional para os filhos, qual é a tendência dessas crianças quando elas crescerem? Qualquer pessoa que chegar com uma ideia nova, qualquer pessoa que chegar com um idealismo novo, qualquer pessoa que chegar tentando corromper, a probabilidade de corromper essa pessoa é muito maior. Por quê? Porque ela não tem identidade, ela não tem uma formação leal de caráter. Ah, Nathalie, você está querendo me dizer que porque eu me separei eu não vou conseguir fazer isso? Eu acredito que você pode, mas você vai ter muito mais dificuldade. Até porque dentro de um divórcio, né, dentro de um processo de divórcio, se você trabalhava 8 horas, com absoluta certeza você vai ter que aumentar mais ainda a sua carga horária de trabalho, porque você vai ter um custo maior de vida, porque o que era dividido por 2 agora ficou por 1. Então você vai ter que trabalhar muito mais e você vai ter uma carga horária de trabalho muito maior. Você vai ter uma carga emocional muito mais pesada, né? Eu tenho algumas amigas que elas se divorciaram e têm filhos meninos. E elas dizem que tem horas que o sonho delas era ter voz grossa e ter músculo, para poder frear e trazer limite para os filhos adolescentes, porque eles não respeitam a autoridade delas como mãe. Então você vê que o divórcio ele traz esse desequilíbrio, ele traz o desequilíbrio emocional, ele traz o desequilíbrio financeiro, ele traz o desequilíbrio de identidade, né, de merecimento, de segurança. Gente, pode ser que, se você passou por essa situação, pode ser que você não tenha vivido nada disso, pode ser que sua vida tenha sido maravilhosa, extraordinária, né? Mas eu queria te dizer que isso é estatisticamente o segundo maior item, né, de valor que a pessoa pode ter na vida. Primeiro é a vida, é o fôlego de vida, e o segundo é a liberdade. E as pessoas estão trocando a vida e a liberdade por dinheiro, né? E eu acredito que tudo isso vem de uma disfunção de caráter e uma disfunção de identidade. Então, eu não sei quais são as raízes dessas pessoas, mas eu me preocupo com a próxima geração. Há uma pergunta que as pessoas falam que é assim: ah, Nathalie, que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos? Na verdade, eu faço a pergunta contrária: que filhos nós vamos deixar para o nosso mundo? Se para uma criança o lugar mais seguro para se estar é no colo do pai e da mãe, né, e os pais, por alguma situação, decidem desistir, romper essa segurança, o que mais vai trazer segurança para essa criança? A presença de um só? Ou essa divisão de tempo? Um período eu fico, outro período você fica? Eu acredito que em algum momento isso vai trazer uma dor, uma disfunção, um sentimento de abandono. Aí, às vezes, quando há uma nova constituição de família, às vezes o pai não supre tanta presença com o filho como deveria. E isso, gente, é o que tem trazido, eu acredito fielmente que é o que tem trazido toda disfunção de caráter, né? Toda disfunção de emoções que a gente está vivendo hoje na nossa nação. É um resultado muito, muito dolorido para mim. Eu passei por esse processo de divórcio e para mim é muito claro que a raiz de tudo isso, o que são famílias desestruturadas. Ah, Nathalie, mas eu queria te dizer que eu não me separei do meu marido, mas a gente vive vidas paralelas dentro de casa. Ele toca a vida dele, eu toco a minha, a gente não se encontra, não conversa, ou os nossos filhos se deparam com brigas enormes dentro de casa. Gente, isso também não é normal. É muito comum, mas não é normal. E também não é funcional, é disfuncional. Vocês estão fora das funções. Vocês estão fazendo coisas que não eram para vocês estarem fazendo. É por isso que eu tenho levantado tanta bandeira de que nós devemos, de fato, reavaliarmos o nosso casamento, ligar aí o holofote de volta, né? Percebermos como ser humano, como pessoa, que filhos e que legado nós vamos deixar para a nossa nação. Não faz sentido nós entrarmos, né? Vamos para a rua e vamos fazer confusão, vamos brigar, vamos reivindicar nossos direitos. No entanto, o que é mais valioso nós temos negligenciado, que é a nossa casa e nossa família. Hoje eu queria trazer muito mais essa reflexão para você que está me ouvindo, né? Para você que está aí comigo nessa live e vocês que estão comigo aqui no Instagram. A dica que eu tenho hoje para vocês é sobre autorreflexão. Eu queria que vocês fizessem a seguinte pergunta para vocês: eu tenho sido de fato alguém que tem trazido luz para essa terra? Eu tenho sido de fato alguém que tem inspirado as pessoas mais próximas ao meu redor, que são os meus filhos e minha esposa, meu marido e os meus filhos? Elas podem de fato olhar para você e dizer que vocês são um refúgio de paz, de alegria dentro de casa?
Ou vocês estão muito mais fora de casa, fazendo outras funções e negligenciando aquilo que é mais importante e primordial? Daqui a... Você que tem filho, daqui a 20 anos, você vai poder olhar para trás e dizer, uau, eu deixei filhos que vão deixar legados para as gerações deles, eu deixei filhos nesse mundo, estou enviando filhos nesse mundo que de fato vão fazer diferença por onde vão caminhar, ou vocês vão poder olhar para trás e dizer assim, poxa vida, hoje é o dia de visitar o meu filho na cadeia. Né? Isso é muito triste, é uma pergunta de muito impacto, mas é esse tipo de questionamento que eu quero trazer para você. A dica hoje é, quem somos nós aqui na Terra? O que é que nós vamos deixar como legado? O que é que vai estar escrito na lápide no dia que você morrer? As pessoas que vão estar ao redor do seu caixão, o que elas vão falar a teu respeito? Que você foi uma mulher que inspirou a casa de vocês, que a alegria era o reflexo do teu dia a dia, que você era uma mulher sábia que edificava a sua casa, o seu marido pôde olhar para você e dizer assim, nossa, eu perdi o bem mais precioso que eu tinha. Ou será que as pessoas vão olhar para você e você vai ser mais uma nessa multidão que vai ser enterrada? Né? O que é que vai estar escrito lá na pedra no dia que, né, no jazigo do dia que você vai ser enterrado? O que é que vai estar escrito lá a seu respeito? Né? As pessoas vão estar chorando de fato porque perderam uma pessoa maravilhosa ou por alívio? Gente, é sobre essa reflexão que eu quero falar com vocês hoje. Né? Não faz sentido lutarmos por direitos e não sermos direitos. Não faz sentido gritarmos no meio da rua que queremos as coisas melhores e, no entanto, não fazemos o nosso lar o melhor lugar. Né? Madre Teresa de Calcutá, ela tinha frases muito preciosas e uma delas que sempre gerou um impacto toda a vida que eu leio, e ela é uma frase que várias pessoas têm usado, que fala assim, você quer um mundo melhor? Vai para sua casa e ama os seus. Gente, isso é muito forte. Né? Isso é muito forte. E nós deveríamos nos portar dessa forma. Nós deveríamos, de fato, olhar para a nossa casa, para os nossos filhos, para a nossa família e saber que ali é um terreno pronto para lançarmos boas sementes, pronto para equiparmos, pronto para sermos inspirador, sabe? Eu vim de uma família onde meus pais casaram muito jovens, muito jovens. A minha mãe casou com 15 anos de idade, meu pai tinha 19 anos de idade. Eles passaram por tantas coisas, eles passaram por crise no casamento, eles passaram por uma responsabilidade enorme. Minha mãe, com 22 anos de idade, já tinha 4 filhos. Meu pai, muito novo, fazia faculdade de medicina, saía para trabalhar, sempre exercendo o papel dele, a função dele. Né? E eles conseguiram superar tantas coisas, eles conseguiram superar crise financeira, eles conseguiram superar traições, eles conseguiram superar tantas coisas, tantos desafios que bateram na porta deles e que muitas vezes entraram dentro de casa. E sustentaram o casamento. Né? E toda vida que eu olho para eles, eu sempre gosto de falar sobre as situações, trazendo para a minha vida, trazendo para o meu eu. E conseguiram superar tudo isso. Então, hoje, nós somos 4 irmãos. Hoje, cada filho mora num lugar. Né? Eu moro em Brasília, meu irmão mora no Rio, minha irmã mora no Canadá, com ele só tem um irmão mais velho, o Rodrigo. E eu parei para pensar, poxa, se na primeira situação que batesse na porta da casa deles, se eles tivessem decidido separar, hoje eles estariam sozinhos. E eu posso falar para vocês que eu posso contar na minha mão os casais que eu conheço pessoalmente, que passaram pelo primeiro divórcio, casaram novamente e conseguiram sustentar o segundo relacionamento. É incrível como as pessoas têm uma resistência maior a sair do primeiro casamento, mas do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto, eles trocam na facilidade como quem troca de roupa. Né? Ficam mais intolerantes ao relacionamento, ficam mais intolerantes em relação ao casamento. E aí o que acontece? Vão criando pessoas, né? É muito interessante porque a minha cunhada sempre brinca comigo, que ela diz que não conhece uma pessoa que tem uma autoestima e uma segurança tão grande, que às vezes fala as coisas sem ter tanta certeza, mas passa tanta convicção que consegue mostrar seriedade no que fala. E quando ela fala isso a meu respeito, eu me perguntei uma certa vez, eu disse assim, nossa, de onde vem tanta certeza? Né? De onde vem essa autoestima e essa segurança?
E estudando sobre isso, eu descobri que vem, sabe da onde? De pais que suportaram crises e permaneceram juntos. Não tem nada que traga autoestima e segurança maior para uma criança do que ela olhar para o lado e ver pai e mãe juntos e felizes, apesar da circunstância, apesar do problema que possam estar passando. E foi isso que aconteceu comigo. Né? Foi isso que aconteceu com a minha casa, comigo, com meus irmãos. Né? Deixa eu ajeitar essa câmera aqui, gente, licença aí. Foi isso que aconteceu com a minha casa, foi isso que aconteceu comigo, meus irmãos. Né? Nós percebemos que criamos essa autoestima elevada porque nós sabíamos que se não fôssemos aceitos fora, seríamos aceitos em casa. Se houvesse confusão fora, a gente voltava para casa e tinha um refúgio, um lugar seguro. E sempre foi assim. E eu lembro que quando eu passei pelo meu processo de divórcio, né, com muita dor no meu coração, quando eu me separei do Beto, que eu voltei para casa, a segurança que eu tinha era algo sobrenatural, apesar da dor. Por quê? Porque eu voltei para casa dos meus pais, de um lar seguro, de um lugar seguro, que tinha a figura muito bem estabelecida da mãe e do pai, do marido e da mulher. E mesmo dentro daquela situação, quando eu olhava para eles, eu pensava, poxa, se deu certo com meu pai e com a minha mãe, pode dar certo comigo. E em alguns momentos, aquela situação e aquela cena gerava esperança em mim. E tudo isso trouxe muita força para mim, sabe? Trouxe garra, trouxe vontade para mim de restaurar minha família, de voltar, de saber que valeu a pena. E foi isso que me fez não desistir. Então, gente, a minha reflexão hoje, na verdade, eu quero trazer além da dica, né? Eu quero falar para vocês sobre o benefício de lutarmos pelo nosso casamento, o benefício de continuarmos casados, o benefício de proporcionarmos aos nossos filhos um lugar seguro, um lugar que gere autoestima, um lugar que gera credibilidade, porque os nossos filhos vão perceber que em alguns momentos as coisas não vão estar tão bem, mas eles também vão perceber que existe um negócio fantástico, que é amor e maturidade entre o pai e a mãe, que sabem resolver as questões de forma tranquila e passar para frente e continuar a vida, né? Hoje eu fiz uma live no Instagram, algumas pessoas assistiram, né? Que eu falei sobre um vídeo que eu tinha assistido do pastor Josué Gonçalves, que ele falou que a comunicação é como se ele fez a comparação da comunicação para o casamento, assim como a circulação de sangue é para o corpo. Não existe casamento que suporte sem comunicação, assim como não tem corpo que suporte vida sem a circulação. Nós precisamos conversar mais, nós precisamos nos abrir mais com o nosso cônjuge, criar esse link de conexão e de conversa, para que a gente entre sempre em acordo, para que a gente consiga de fato exercer aquilo que nós nascemos para. Nós não nascemos para viver só, nós somos seres relacionais. A gente não consegue viver só nesse mundo. A internet, ela aparentemente é para vivermos um mundo só, mas não é verdade. O que nos leva a ficar mais tempo na internet? São as nossas relações. Relacionamento a gente faz através de rede social, relacionamento que a gente faz através de jogos. Tem gente que joga no Brasil com um amigo do Canadá, né? Relacionamento, nós somos seres relacionais. E nós precisamos fortalecer essa habilidade de relacionamento dentro do casamento e não fora do casamento. Eu sempre falo que o nosso melhor humor tem que ser usado dentro de casa. A nossa melhor conversa tem que ser dentro de casa. Os nossos sonhos, as nossas ideias, a nossa criatividade, ela tem que ser desenvolvida e potencializada dentro de casa. E o meu desejo é que todos nós que estamos aqui nessa plataforma, conversando e trocando ideia, que nós não façamos parte dessa triste estatística. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós, de fato, perdemos sempre muito mais do que ganhamos com o divórcio. Eu posso garantir para vocês. Eu passei por isso e sei. Por isso é que eu levanto essa bandeira de que casar é bom demais. Por isso que eu levanto essa bandeira de que nós temos sim que permanecer juntos. Por isso que eu levanto essa bandeira de que o melhor investimento que a gente pode fazer na vida
né, com uma pessoa, investir em vidas, né? Toda vida que você investir em vidas, pode ter certeza que os juros, ele não é 1, nem 2, nem 10%, ele é 30, 60, 100 vezes mais. Investir no nosso casamento, investir no nosso relacionamento, vai gerar pessoas extraordinárias. O meu desejo é que os nossos filhos, eles sejam impactadores de multidões, inspiradores de multidões, e eles só vão ser isso se eles perceberem em nós, pais, marido e esposa, coerência do que falam, do que cobram e do que vivem. Tá bom? Esse é o meu bate-papo com vocês hoje, que estão comigo aí na live. Se alguma coisa do que eu falei para você fez sentido, se você gostou, coloca uma mãozinha de like para mim, compartilha esse vídeo, pode ser que você consiga, através desse vídeo, também inspirar outras pessoas a permanecerem casados. Se a gente quer mudar a política do nosso país, se a gente quer mudar as pessoas do nosso país, se a gente quer um país mais íntegro, se nós queremos um país melhor, isso precisa iniciar na nossa casa, no nosso lar, no nosso casamento com os nossos filhos. Essa é a nossa maior responsabilidade. Vamos mudar essa sociedade a partir de nós mesmos. Quer um mundo melhor? Quer um Brasil melhor? Vai para casa e ama os teus. Ama o teu marido, ama a tua esposa e ama os teus filhos. Aí sim, nós vamos ter um mundo extraordinário, uma nação fantástica, um país que vai sair de terceiro para primeiro mundo, assim como estalar de dedos. Tá bom? Um beijo grande, me ajuda a divulgar esse vídeo. Se você está comigo no Instagram e não está comigo no Facebook, vai lá, Nathalie Pinheiro, você vai estar lá comigo na fanpage e tudo que nós conversamos aqui vai estar gravado lá, você vai poder assistir mais vezes, você vai estar comigo também em outras lives, em outros conteúdos que eu estou sempre colocando lá, que nem sempre eu consigo colocar aqui no Instagram, e ajuda a essa nação a receber mensagens que de fato edifiquem. Tá bom? Esse é o meu desejo, minha gratidão. Um beijo grande para vocês e tenham uma semana extraordinária, maravilhosa e que os nossos lares sejam o melhor lugar para se estar. Tá bom?